Fala galera, Diego Bonastri para mais um episódio do Fala Laís, um podcast que é destinado e tem como objetivo apresentar para o mercado insights muito relevantes sobre inteligência artificial, tecnologia, inovação, rotina imobiliária. Então você imobiliarista, esse conteúdo é para você pegar bons insights, umas ideias bacanas para você implantar na sua operação. Vem para esse mundo de tecnologia com a gente e hoje, na verdade, antes de eu falar de hoje, eu quero dar um recadinho para vocês. O nosso podcast está disponível no Apple Podcast, no Spotify e no YouTube. Então, sininho, compartilhar, curtir, seguir, sem moderação. Segue a gente e acompanha o nosso conteúdo, que com certeza vai ser relevante para vocês. E aproveitando, eu tenho que apresentar quem é meu grande convidado hoje. E é grande não só no tamanho, mas ele é grande na performance, no impacto no mercado imobiliário. Então eu trago hoje para vocês Frank Henrique, da SH Prime, um cara que manja tudo do mercado imobiliário. Por favor, Frank, primeiro agradeço demais a presença. Se apresente, fale um pouco da história sua na SH Prime, a história da SH Prime. Muito bom. Diego, muito prazer estar aqui com vocês. Gostei aí do grande no tamanho. Gigante. Gigante tamanho, isso aí pegou um pouco. Assim, eu tô lá na SH Prime, a gente tem uma operação aqui em São Paulo. É uma imobiliária de 18 anos de mercado já, né? E a gente tá com a Laís agora, a gente começou a trabalhar com a Laís. A gente trabalhou muito com crédito imobiliário no começo, a SH era uma assessoria. Jura? A SH era assessoria imobiliária, soluções habitacionais. E lá atrás a Esther com o Adriano fundou a SH com assessoria imobiliária e depois foi criada a imobiliária. Hoje a gente está com 3 agências, né? Perdizes, Santana e Jardins. Tem uma operação no Pacaembu também, com equipes no Pacaembu também. Nós somos 140 corretores no total, divididos aí com 2 equipes de locação, uma equipe bem formada de locação, outra que está iniciando agora, e 3 equipes de venda. Você já está partindo para a segunda equipe de locação. Equipe pós-Laís. Tá voando. É isso aí. Então são 13 gestores, tem um grupo de administrativo grande, temos toda a operação ali na matriz de Perdizes, tá? E eu tô na SH já há 5 anos. Comecei lá na SH há 5 anos e estou no ramo imobiliário há 18 anos aí. Compartilhamos a mesma idade, a maioridade no mercado imobiliário é a mesma coisa, cara. É isso aí. Isso é bom demais. São 18 anos no mercado imobiliário teus, 18 anos meus no mercado imobiliário, e a gente sabe que a profissão mudou bastante de lá para cá. Eu lembro muito de como era o offline, quando a palavra lead nem existia, e eu queria ter a tua percepção, 18 anos atrás, como era o mercado, e de acordo com esse mercado que foi evoluindo com o tempo que a gente está nele, o que foi o plug, o stack para vocês contratarem uma IA para o pré-atendimento? Inteligência artificial. Então, a gente tem, cara, pegando lá atrás, dessa 18 anos aí que a gente tem, fichinha, né? A gente, para captar imóvel, a gente tinha a prancheta ali com as fichinhas. Pô, lembra da época do Nextel? Não sei se você lembra da época do Nextel. Eu acho que nem sei usar mais isso. Nextel ostentava aqui do lado. Então, ali era a forma de atendimento de lead, a ligação. O que muitos players hoje, os grandes, falam da importância da ligação. Você tem que ligar para o cliente e tudo, mas o nosso cliente agora, o geral, essa nova geração, não tá mais aquela coisa de ligação, de telefone, do tete-a-tete, de ligação de placa, essas coisas. Então, assim, a gente foi vendo a tecnologia, a gente foi vendo o mercado evoluir, né, com redes sociais, com tudo mais, e a gente viu que não poderia ficar de fora. Então, como é que eu vou ficar de fora desse mercado, desse movimento de IA, que hoje tudo você faz com IA, você vai gerar uma palestra, que você é palestrante, você sabe disso, dá para fazer com IA, você pede ajuda para IA, você faz tudo. E o lead, quando a falta de relacionamento com o lead ali, daquele relacionamento mesmo, de ligar, de conhecer, de fazer tudo com a pessoa, ele fica ali, ele fica parado ali. A gente perdia muitos leads, acho que todo mundo perde muitos leads por falta de pré-atendimento. E o principal, a hora que o lead entra.
a hora que o pessoal tá dormindo, porque tem gente que entra de madrugada, tem gente que entra de noite. A gente tem que dividir o horário comercial do horário útil. O horário comercial para de trabalhar, mas eu consumo até muito mais tarde. Exatamente. E o cliente está consumindo. E aí o corretor deixa para atender esse cliente só amanhã, né? Então, a pessoa manda uma mensagem para você 10, 11 horas da noite, que é a hora que ela pode. Né? O cara trabalha o dia inteiro, a pessoa trabalha o dia inteiro e manda uma mensagem para você interessado naquele imóvel 11 horas da noite. O corretor ou tá dormindo, ou não, amanhã eu ligo, não vou incomodar. Só que é a hora que o lead quer. Que ele quer ser atendido, que ele pode ser atendido. Pode ser atendido. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta do que fez a gente ir para uma IA, foi justamente essa dificuldade, essa percepção de ter muitos leads que estavam deixando de ser atendidos por questão de horário, por questão de aquilo que a gente conversou do próximo lead. Entre o próximo lead, o de trás ele fica um pouco ali. E com a IA não, né? A IA ela faz tudo sozinha, ela faz tudo ao mesmo tempo. Isso pra gente... Dá uma agilidade, uma autoridade, uma qualidade no atendimento. Foi um decisor. Eu vou usar um pedaço da tua resposta para emendar uma frase que eu acho que faz muito sentido. A inteligência artificial é a última coisa que nós seres humanos, desenvolvemos e criamos sozinhos. Tá. A partir de agora, o ser humano que quiser evoluir, seja na sua profissão, seja no dia a dia, na rotina diária, ele pode e deve utilizar a inteligência artificial para ajudar. Então é a última coisa que nós criamos e tudo que a gente vai criar daqui para frente, a gente pode usar ela para facilitar, para agilizar, para dar escala. Eu lembro muito de que a tecnologia vai te deixar trabalhar um pouco menos. Mentiram para mim. Exatamente. A gente começou a trabalhar até tarde, querer atender até tarde e hoje talvez a gente volte um pouco para aquela fase mais romântica. O que a gente mais ouve é a profissão de corretor de imóveis vai acabar. Vai nada, você vê a quantidade de formadores aí que estão tendo todo dia. Exatamente. Porque é isso que você falou, você cria IA, mas agora tudo que você vai criar, você vai usar ela para te ajudar. Para te ajudar, para facilitar. Coisas. É muito análogo à Revolução Industrial. As máquinas vão tomar o trabalho do humano, mas a gente usa a roupa em escala e compra o que a gente quer e tem a moda muito por conta das máquinas que deram escala a toda essa produção da confecção. Cara, muito interessante isso. E quando vocês tomaram a decisão, falou, vamos para IA. Num primeiro momento, vocês escolheram um segmento da tua operação, que provavelmente era o que te doía mais pelo volume. Sim, que era a locação. A locação, isso mesmo. Foi por isso? Foi por isso. Foi esse ano, inclusive, né? Que a gente implantou. E sim, porque o volume era muito alto, então me faltava braço para atender. Me faltava várias coisas assim para atender o grande volume de lead, de né? lead. O tal do novo lead que é novo para a gente, né? Do cliente. Então a gente foi basicamente por isso. A gente precisa de alguém, né? Falar nisso, eu queria até conhecer a Laís, que eu não conheço ela ainda. Deve estar por aí. Essa menina trabalha. Eu vou contar essa depois. Essa menina trabalha. Então, sim, esse gargalo que a gente tinha ali de falta de braço, tá? Para atender vários leads ao mesmo tempo, muitos leads. Então, eu tinha muitos corretores com muitos leads e isso é humanamente impossível. Mesmo que você seja bom, mesmo que você trabalhe direitinho, faça tudo, eu quero atender, você não dá conta. Porque você não vive para trabalhar, você trabalha para viver, exatamente, né? Mas só que não dá vazão, não tem como porque ao mesmo tempo que você está atendendo, porque o corretor de imóveis, todo mundo sabe, você tem que atender lead, fazer visita, fazer captação, né, correr em portaria, fazer relacionamento e aprender, né, e continuar aí indo para palestras, eventos, para sempre estar ali adquirindo conhecimento, né? Porque eu costumo falar até para o pessoal, uma coisa é a experiência que você tem de profissão e outra é o conhecimento que você tem dentro dela. Sim. Então, assim, eu tenho 18 anos de experiência no ramo imobiliário, mas de conhecimento, cada dia eu tô aprendendo uma coisa nova. Mais. Então, às vezes eu vou em algum lugar, aprendo alguma coisa ali e eu não sabia, mesmo tendo 18 anos de experiência. 18 anos de profissão e a gente ainda não sabe nada. Não sabe. Eu brinco que a gente vai viver 100 anos e não vai ver tudo. E aí entra a IA com tudo isso, eu não sei menos ainda, né? Então, é isso. O principal foi falta de braço. E a gente colocou ela numa das operações, que a gente tem operação de venda, operação de locação, tem também operação de administração. Sim. Que dá para falar também um pouco sobre isso. Mas a gente colocou ela na locação pelo volume. Então, o meu volume de... Não volume de locações, mas o meu volume de leads para locação era muito alto e eu perdia... Você precisava de alguma forma... Para perder menos, sim. Né? E para ganhar mais na outra ponta. Na outra ponta, é isso aí. Justo. Um outro ponto que me chamou a atenção quando a gente conquistou a SH Prime foi que, para mim,
eu sempre disse que eu tenho um time forte e que eu posso criar uma Laís e onboardar uma imobiliária em pouquíssimo tempo. Sim. Isso é uma grande característica, mas ao mesmo tempo, o cuidado que se deve ter na hora da implantação da IA deixa a nossa relação mais longínqua, mais sólida. Sim. E isso me chamou a atenção na SH Prime. Eu tinha como onboardar vocês mais rápido, mas vocês optaram, escolha própria, de fazer uma coisa com mais cautela, um onboard com mais cautela e testar e validar. Me conta como é que foi esse processo e se tem algo que te chamou a atenção na hora de você falar, pá, quanto eu vou testar, quem vai testar, o que eu vou usar. Tá. Eu vi muito, dá para implantar em uma semana ou dá para implantar em 3, 4 dias. A gente fez uma implantação de Laís de 1 mês. Que não é tanto tempo, mas para quem pode onboardar mais rápido, por que esse tempo? Ele Qual confere. foi a cautela? Sim, tá. A gente fez muitos testes. Então, como a gente não conhecia, né, foi novo para a gente isso, a implementação de uma IA nesse atendimento. Então, a gente tinha receita, tanto que a gente colocou ela numa única operação primeiro, justamente para poder fazer esses testes. E na implantação, a gente ficou quase 1 mês implantando, por quê? Porque a gente fez um treinamento com ela, porque partiu de vocês, olha, aqui está o prompt que eu vou te dar e é Arquitetura básica. assim que ela funciona. Só que ela consegue se adaptar às suas necessidades, às Falar necessidades como uma da sua... funcionária antiga. E isso, essa é a palavra, falar como uma funcionária antiga que está lá. Então a gente foi treinando ela, a gente pegou os corretores, a gente pegou o pessoal do administrativo, a gente começou a lotar ela de mensagens e diversas mensagens, diversos áudios, mensagens loucas de clientes que às vezes vêm umas mensagens, exatamente, mensagens de gente carente, de gente tudo. A gente falou, vamos Vou testar deixar no final tudo. pra gente contar uns causos. Eu falei, a gente vai testar tudo. A gente perguntou se aceitava pet, a gente perguntou se tinha churrasqueira, como é que era o síndico, como é que era o zelador do prédio, coisas que corriqueiramente o cliente perguntam para os corretores. Os corretores têm isso ali na ponta da língua, os corretores que fazem a captação daquele imóvel. E a gente foi testando, e ela foi respondendo à medida do treinamento que ela foi tendo com as informações que a gente foi passando para ela da nossa empresa, né, da nossa mais antiga funcionária. E aí chegou num ponto que a gente falou, agora zerou. Agora, se vier uma pergunta nova de novo, a gente melhora ela, mas agora já tá... Foi até onde dava. A gente espremeu o último caldo ali e falou, agora vai. E aí a gente implementou e assim... E você acha que isso fez com que você não precisasse dar um passinho atrás depois e sempre progredisse com a Laís? Porque muito do que você precisava testar e validar, no comecinho você começou... Você quer uma coisa interessante? Na primeira semana, eu verificava todas as mensagens todos os dias, tá? Então, assim... Na primeira semana de teste, mesmo a de teste ali, mas depois que a gente implantou, na primeira semana eu ficava verificando as mensagens. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na conversa dela. Isso aí foi passando 3 dias, agora de 3 dias, depois de uma... E agora, tipo, eu olho uma vez por semana. Porque você já rampou isso, eu já maturou. Boa. A gente já confia. Então a gente teve esse prazo aí de vamos dizer assim, de conhecimento ali, né, de namoro. A gente foi ali e agora eu confio, então eu vou lá, eu faço uma conferência, né, de todos os leads que passaram ali por ela, dou uma olhada nas conversas, me espanto com algumas conversas que acontecem que, tipo, tá melhor que corretor. Você não espera, né? Não espera aquele tipo de conversa e assim vai, e a gente tá aí. Cara, eu acho isso importantíssimo de compartilhar, porque você falou de namoro, eu acho que não é uma ciência exata, não é uma receita perfeita. Mas quando você não dá um passo maior que a perna, você constrói relações mais sólidas. Eu sempre brinquei, não, eu vou colocar todos os meus leads na Laís. Bora, não sou eu que vou falar não. Uhum. Mas se a gente quiser começar com um canal, medir resultado, primeiro eu namoro no portão, depois eu entro pra sala. Até eu sentar no sofá e pegar o controle remoto do meu sogro, é uma construção. Então... A forma como a SH Prime cuidou disso, para nós é valioso, porque com certeza a gente vai ter uma relação mais longínqua, mais próxima e mais honesta. Você sabe até onde nós vamos, a gente sabe o que dá para entregar, o que dá para evoluir, e assim a gente segue junto. Um ponto que na hora que a gente estava batendo um papo antes do podcast me chamou a atenção, agora a gente vai entrar numa seara de números, eu sei que você é o cara dos números na operação. Legal. Só para elogiar sua metáfora que você fez aí, tem a boa também, que é a construção de uma casa. Você não começa ela pelo telhado. Exato. Você começa ela pela base, você faz todo um alicerce ali para ela não cair. Justíssimo. Depois, então, é igual você falou, jogar todos os leads lá, vou jogar eu não sei, não conheço. Vamos entender. E é novidade. Então a gente tá nesse processo e eu acho que agora já finalizou.
E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre expandir mais ainda lá dentro da SH Prime, a Laís, que é... Só notícia boa, né? Isso aí. Um ponto que me chamou a atenção quando a gente bateu um papo foi que você arquivava aproximadamente 90% dos leads que você recebia numa operação antes da inteligência artificial. Eles eram arquivados, E aí me explica por quê e o que mudou de lá para cá. Eles eram arquivados por diversos motivos, mas sim, 90% dos leads eles eram arquivados, alguns por motivos óbvios, não respondia de jeito nenhum. Contato inválido. Contato inválido, ou só e-mail e não responde e-mail, então tem vários desses motivos, mas o principal é aquele que a gente conversou do próximo lead. Então o próximo lead para o corretor ele é sempre o mais importante. Mais aquecido. A gente sempre fala para eles, vamos cuidar de todos os leads, mas não tem jeito, não tem como. O lead quente, o lead entra, o corretor, é esse aqui que eu quero. Esse é o lead que eu vou para cima e às vezes aquele terceiro ou quarto que estava ali na fila sendo atendido, ele acaba deixando. Só que o universo da locação, Diego, ele é diferente, né? Então, às vezes, um corretor que está trabalhando leads de venda, às vezes ele consegue ali ter uma quantidade boa, assim, razoável de leads e ele consegue ali cultivar, exatamente. Ele consegue brincar ali com eles ali, fazer tudo certinho. O de locação não dá tempo. Não é nem porque o corretor não quer. Então, quando eu falo para você 90% dos nossos leads eram arquivados, não é por falta de competência, é porque não dá tempo na locação. Não dá tempo por isso. O lead entra, aquele que for para trás, na hora que você vai tentar falar com ele de novo, ele já alugou. Porque a locação é muito rápido. Né? A pessoa muito dinâmico. Mas assim, eu acho que a palavra certa é rápido mesmo, não dá tempo. Né? Você capta um imóvel hoje de locação, passa 2, 3 dias, entra um lead, você vai ligar pro proprietário para falar, ó, chegou um lead, ele fala, acabei de alugar. Já foi. E tá tudo bem isso aí, tá tudo certo, tá dentro. Então, pensando nisso também, eu tinha assim, 90% dos meus leads eram arquivados por esses motivos. Basicamente isso. O que mudou? O que mudou? Na hora que entra a IA, um desses pontos, um desses motivos de arquivamento era a falta de interação com o lead, um dos motivos. Que às vezes por conta da demora do atendimento ele não Exato, interagia. então esse eu ganhei com a Laís. Então eu continuo ainda arquivando, mesmo pós-Laís, continuo arquivando leads que não respondem a própria Laís, que não respondem ela, que não respondem ela também não ia responder o corretor. O contato inválido, o e-mail que não foi respondido, eu ainda continuo arquivando esses leads, mas aqueles que eram por uma falta de resposta à noite, de madrugada, né, que tem casos que a gente vai conversar aqui sobre exemplos que eu já até te mandei, atendimento de madrugada, do cliente pedindo desculpa porque tá incomodando. E ela, imagina, tô aqui, tá tudo bem. E o cliente, não, mas pelo amor de Deus, eu não imaginei que você ia estar acordada essa hora. Mas beleza. Então, esses leads eu consegui reter. Não converter, né? Porque às vezes a gente fala da conversão, e não é isso, eu consegui pelo menos com que meus corretores atendam esse lead. Sim. E devido à demanda disso, eu tive que mudar toda a minha forma de distribuição de leads na locação. Eu não mexi na venda. Ponto importante. E tive que mudar. Porque da mesma forma que eu trabalho a venda na SH, em diversas imobiliárias tradicionais é assim, o corretor ele capta o imóvel, né? Ele faz o trabalho no imóvel dele ali, seja relacionamento de representação, e ele recebe leads para este imóvel. Então, o lead entrou interessado neste imóvel, ele vai receber esse lead. Era assim também na minha locação, no meu processo de locação. Era assim antes, Era assim então? também. Eu também fazia. O meu processo de venda era exatamente igual ao de locação. E o que acontecia? Locação, eu tenho um número maior de leads. Sim. Então, o corretor de venda capta um imóvel, ele recebe 2, 3 leads para trabalhar aquele imóvel. Nessa mesma proporção, o de locação recebia 30, 40. Na mesma... Talvez até o mesmo imóvel. Exato. Porque tem imóvel que está para venda e está para locação. Beleza, o de venda entra 3. Aquela bola dividida, meu. O de locação vem 30. Então, e aí vinha os 90% de arquivamento, porque eu tinha muito corretor com muitos leads. Tá. Ele não dava conta de atender. Tudo. Então, com a entrada da Laís, agora tá vindo mais leads quentes, ou seja, leads que respondem, leads... O que é legal da Laís? Já vem lead pronto para visita. Esse é o fato. Porque o lead já conversa com a Laís ali, tudo que ele tem que conversar, ela já manda os... Eles não percebem, eles não entendem a Laís como uma vendedora. Então o cara acaba entregando um pouco mais de percepções e do que ele quer, sem achar que ela tá querendo vender a qualquer custo. Eu tenho três percepções de Laís para cliente. Tem cliente que não sabe que é IA. Tá. É difícil mesmo, dependendo a grande maioria das conversas. Tem cliente que não sabe que é IA. Tem cliente que sabe que é IA e gosta disso.
nova geração principalmente, Sim. porque não quer aquele corretor que manda podcast em áudio, manda um áudio de 5 minutos para ele para explicar que o imóvel não tem varanda, um exemplo assim. Né? Então ela é mais dinâmica, ela é mais direta, ela já manda. Então vamos lá, tem 3. Tem o que não sabe que é IA, esse é o mais legal, assim, é o mais interessante legal de ler as conversas. Porque é curioso, até engraçado. Tem o que sabe que é IA e gosta. Tá. E na hora que ele percebe já que é uma IA, ele trata ela como uma IA, IA. então ele vai de forma técnica com ela, ele não conversa com ela, ele vai de forma técnica, me manda Ele isso já sabe agora. onde ela pode ir. Ele já sabe. E tem o corretor que ele toma um susto. O cliente. O corretor não, desculpa, o lead. Ele toma um susto mesmo quando ele descobre que é IA. E aí não é que ele já... No começo ele já percebe, ele descobre. Ele descobre, sabe a hora que ele descobre? A hora que ela vai passar o atendimento. A hora que ela fala, então posso te passar Um corretor? o corretor para te atender? Ele, como assim? Você acha que isso gera uma frustração? Já não tá, não. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Assim, não, todas as conversas que eu li, eu leio todas. Assim, é um hobby de ler as conversas. Eu leio e não gerou frustração em ninguém, assim, gera um espanto, não frustração. Tá. Então gera aquele espanto e a pessoa, tá bom, então tá, achei que eu já ia pra visita, então preciso de mais uma confirmação. Aí o corretor já vai te ligar, vocês vão confirmar. Pra mim, o ponto mais importante, tá? Elogiando vocês aí nessa questão. Meus corretores de locação, meus atendimentos de locação agora, Diego, eles não são iniciados, eles são continuados. Isso é legal. Então, assim, é muito diferente a conversa. Quando você tem que iniciar uma conversa, porque o início de uma conversa com um cliente, com uma outra, porque é uma outra pessoa, o início dessa conversa você tem que extrair algumas informações, mas não só extrair algumas informações, você tem que passar confiança, você tem que fazer com que aquela pessoa goste de conversar com você. E isso é iniciar atendimento. E isso eu acho que é uma grande... Eu acho que muitos corretores têm dificuldade em iniciar atendimento. Sim. Iniciar de forma com que a pessoa queira, sim, continuar uma conversa com você. E agora a gente não inicia mais atendimentos na locação, a gente continua atendimento. Então, assim, o lead chega com a conversa. Você vê toda a conversa, dá risada de algumas, se espanta com outras, acha legal mas outras. Mas extrai alguma coisa mas importante Mas na hora que tá o final da conversa, que é estou te passando para um corretor, desculpa, estou te passando para um corretor, ele só continua. Ele fala, você estava já sendo atendido, é visita, né? Para amanhã, 10 horas. É isso, vou só confirmar com o proprietário. Ele não precisa perguntar a mesma coisa. E aí o relacionamento pessoal vai acontecer lá na visita. Sim. Que hoje você tem que fazer isso no telefone. Só que, ó como é difícil hoje que ninguém atende telefone. Como é que você encanta numa conversa de WhatsApp? Na visita você encanta. Sim, aí na visita vai aí vai a estrela, que é o corretor, vai lá, e aí tem corretor que é a estrela que consegue tudo ali na visita. Só que, então é isso. Aquela conversão de funil, que muito se fala no mercado imobiliário, vários players falam do funil de vendas ou de locação, tanto faz, a descida de funil. Então você tem captação, você tem atendimento, você tem geração de visita, geração de proposta e geração de fechamento. Tudo isso está descendo funil. E aquele pedaço entre atendimento e visita, ele é o que mais pega. Ele é onde o número, isso analisando durante... A maior quebra é de agendamento para visita executada, você acha? Isso, porque assim, de captação para recebimento de leads, não tem segredo. Sim. Você faz uma boa captação, tira boas fotos, tudo. Começa a chegar lead. Vai chegar o lead. Então essa descida de funil, ela é padrão. Ela é meio que padronizada, lógico, dependendo do tipo de imóvel que você está trabalhando, se está bem precificado, se não está. Beleza, a segunda descida de funil, que é converter esse lead em atendimento, é aí onde entra a IA, exatamente, que já é difícil. Então ele é difícil, mas eu acho que ainda o principal, que é mais difícil ainda, é fidelizar. Converter em visita. É converter a visita. Demonstrar que você tem uma autoridade, qualidade, fidelizar para que o cara confie para ir para uma visita. E tudo isso por WhatsApp. E hoje é 95% da... É tudo WhatsApp. Não tem jeito. Esses dias entrou um lead lá com um número fixo, eu assustei. Falei, pode ligar que essa pessoa deve ter 80 anos. Não deu outra, era um senhorzinho. Era um senhorzinho. Lógico, mandou um número fixo para entrar em contato. O lead veio com um número fixo. Cara, tudo isso que você me falou me trouxe um negócio importante. Na minha última operação imobiliária, a gente brigava muito pela resposta automática do corretor. Então, como ele recebia muito lead, para ele dar oi para todo mundo, ele ia em resposta automática.
e dava oi para todo mundo. Isso era difícil dele flopar depois o cliente que ficou para trás. Que ele dá oi para geral e durante o dia esse pessoal vai respondendo o oi dele. Isso era assim que você fazia? Não, isso era o que eu combatia. Isso era combatia, o que eu combatia. Eu não gosto disso. Isso automatiza e você acaba não percebendo que Sim, tem cliente que entra lá, aperta o botão. Eu quero mais informações e vem aquela mensagem automática. E você responde automático. Mas e o cliente que fazia uma pergunta? Você não lia, passava despercebido e aí quebrava muito a experiência do cliente, que normalmente era o cliente que poderia evoluir na tratativa. Com o incremento da inteligência artificial, a Laís entregando um resumo do que o cliente quer no lead e entregando aquele link com a íntegra da conversa, que é a tua diversão, a minha intenção é entender, o corretor está lendo, porque isso é o dinâmico para a continuidade que você falou. Eu não estou pegando o lead de maneira automática e dando um atendimento, eu estou continuando, o corretor de imóveis indo contra aquele negócio que, a IA vai substituir o trabalho do humano. Ele tá melhor hoje? Hoje, lá na SH, depois de 5, 6 meses lá na SH, eu consegui converter todo mundo e todo mundo agora também tá na mesma pegada de ler a mensagem, de rir da mensagem, de continuar o atendimento. No começo, não. Então, no começo eu até pegava ali, a Laís fazia um belo de um trabalho lá de atendimento e o corretor começava o atendimento de novo. Entrega a Disney e o Parque do Bairro. Já te falei, você não leu, mas vamos ler a mensagem. Aí, verdade, tem a Laís. Isso lá no começo, que era novidade. Sim. Então, vou começar a ler as mensagens. Então e eu não gosto dessa mensagem automática. E isso é um dos pontos fortes de vocês, porque cada hora ela inicia de um jeito. Se o lead vier de um jeito, recebe assim, aborda assim, assado e por aí vai. Cara, isso é importante por conta dessa evolução do processo. Eu acho que a IA é a porta de entrada. Pré-atendimento é a lição de casa. Mas o que esse pré-atendimento pode gerar de informação, de dados, para que o nosso trabalho performe melhor, seja mais inteligente, mais assertivo nas decisões. Então eu defendo que o pré-atendimento é o básico. Ele resolve um montão de problema, que é tudo isso que a gente falou até agora. Mas agora vem o bônus. O que a partir daí a gente pode evoluir? Você falou, poxa, Diego, eu quero conhecer a Laís, porque essa menina deve trabalhar demais. Não só trabalhar demais, eu acho ela muito inteligente, formada nas principais faculdades, porque ela pega tudo o que ela conversa com o cliente e transforma em relatório didático, pedagógico, visualmente de fácil entendimento, para que vocês tomem melhores decisões e evolui, inclusive, a profissão do corretor. Esse corretor hoje que dá continuidade no atendimento, ele é muito melhor do que o corretor que só iniciava o atendimento. E hoje, com todas as informações que a gente tem de estudo, de tudo, a gente sabe como funciona. A gente não, né? A gente que tá no meio, tudo, a gente sabe como funciona todo o procedimento que ela faz para entregar todas essas informações para ele. Você mesmo já explica muito bom isso nos seus treinamentos, né? Nas suas palestras, explicando como que ela pega todas essas informações ali da internet, né? Que ela vem trazendo, vem filtrando, vem afunilando. Fazendo a rede neural. A gente sabe como isso funciona, só que o que me assusta, mesmo eu, sabendo de tudo isso, que me assusta é a rapidez disso. Né? Então tudo bem, você vai buscar um negócio igual você faz nas suas palestras lá na biblioteca, aquela biblioteca lá, você põe aquele 300 bilhões. Você vai buscar, beleza que você vai buscar, mas talvez você vai me demorar meia hora para trazer isso, porque você vai ter que ler um monte de coisa, vai trazer, você vai afunilar, vai trazendo tudo. Mas isso não vai, né? Tem um negócio no negócio de Roma que você sempre fala lá, né? Isso que ficou na minha cabeça. Bacana que o pessoal tá pegando isso, meu. Que só bom. que em um segundo, isso assusta, né? Então, é igual a cliente que foi atendida de madrugada. Ela manda mensagem 1h da manhã, ela é respondida no mesmo segundo e ela bate papo com a Laís até 3h30 da manhã. Eu te mandei o print, eu te mandei o primeiro print de 1h10 e o último 3h30. Nós vamos deixar um ponto. Teve algo que você contou desse caso, não sei se é desse ou se é algum análogo a esse, que começou esse atendimento na madrugada e terminou num outro horário que a gente vai contar no final. Mas guarda essa pro final, que eu vou deixar a cereja do bolo pro final. Mas eu adorei. É bom falar porque o Frank realmente ele lê as conversas. Então, quando chega alguma coisa muito boa, ele compartilha comigo. Seja num evento que ele me encontra, seja, às vezes, mandando no WhatsApp. E eu fico muito de olho, porque, de novo, pra mim, é o que me faz feliz, é o que me realiza no trabalho.
o que a gente está desenvolvendo de alguma forma está impactando positivamente e superando expectativas de quem está do outro lado. Então, para mim é super importante, eu conto que você continue fazendo isso, que se é um hobby, eu adoro que você tenha esse hobby. O gerente cara. chegou para mim esses dias no corredor e falou, você viu a última lá da Laís? Eu falei, o quê? Não vi ainda, vou ver essa semana. Caraca, cliente gringo, mandou inglês, não sei o que, e ela mandou bala no inglês. Manda bala e você fala, peraí, a SH Prime tá contratando neste nível, meu, é isso, cara. É isso aí. No momento você me comentou sobre a distribuição desigual de leads. Isso aí, Você tinha 40 leads e o corretor, ou os corretores fechavam aproximadamente 2. Cada corretor recebia 40 e fechava 2, acho que era isso. Mudou. Esses 40 leads são divididos agora. Me explica melhor isso aí. Então, com a entrada da inteligência artificial, eu tive que mudar todo o meu direcionamento de leads de locação. Acho que é isso que ficou faltando eu falar na primeira parte. Então, como era igual de venda, era lead próprio, só recapitulando o contexto, o corretor recebia muito lead. Ele recebia 40 leads ali no mês. Um corretor. 40, 45, 50, 30, 35. E quando ele entregava o fechamento que ele suporta para ele entregar ali pela nossa operação, e aí vinha os 90% dos arquivados desses 40 ali para ele. Por quê? Porque ele não tinha tempo. Então, com a entrada dela, eu fiz uma distribuição diferente. Então, eu peguei toda a minha operação de locação, a gente dividiu ela com venda, então tem agora lá o Douglas que cuida da parte de venda, eu cuido dessa parte de locação, a gente fez diferente. Então, agora eu trago meus corretores mais para fazer captação, né? Captação de imóvel qualificado, já trazer com a administração pronta, trazer tudo ali para eu ter a certeza de ter aqueles imóveis, para quando entrar esse caminhão de leads ali que entra, passa pela Laís, eu ter produto para mostrar para eles, que também era alguma coisa que a gente tinha de dificuldade anterior. Eu tinha os leads, às vezes não tinha muitos produtos para mostrar, acabava perdendo esse lead. Não tinha um sortimento. Isso, então agora eu tenho, que agora eu peguei a distribuição de leads agora e eu faço em forma de rodízio para todos os corretores, independente de quem captou aquele imóvel. Então não é mais o corretor captador que recebe. Não é mais o mérito dele, rodízio. É rodízio. Justo. E ali na hora que a gente implantou isso, os corretores já bateu o ponto de interrogação. Então, peraí, então agora eu vou captar e não vou receber lead pelaquela minha captação. Não é que você não vai receber leads para aquela captação. É que agora, ao invés de você receber 40 leads e perder 36, 37, seus 40 leads agora vai ter 10 pessoas atendendo. Então, eu pego meus 10, 12 corretores e divido isso aí para tudo. A gente faz a divisão certinha dos leads por perfil, até para não queimar lead, porque às vezes, tudo bem, o corretor faz uma captação de um imóvel de forma aleatória, ali, alguma coisa assim, entra um lead para ele, isso que eu não te falei. Entra um lead para ele de uma kitnet num bairro distante. E ele só trabalha alto padrão nos jardins. Tá no exemplo. Não é a especialidade dele. Não é a especialidade dele. Então agora, só que assim, agora eu transfiro esse lead para quem é especialista desse lead. Isso vice-versa. Pode ser o lead menor ou até o do alto padrão, que eu não vou passar para ele ali. E agora você vai ganhar pela captação do imóvel que você fez. E não pelo fechamento da locação. Então eu dividi exatamente igual. E o corretor curte. E aí eles, no princípio, né? Toda vez que tem mudança, né? Isso será que vai dar certo? Será que não vai? E agora deu muito certo. E a galera gosta. O que eu tenho agora? Eu tenho corretores de venda captando imóvel de locação. Por quê? Isso era uma guerra na operação, cara. E eu tenho, porque assim, o corretor de venda, ele tem os imóveis deles de venda e alguns desses imóveis de venda estão para locação também. O proprietário quer vender e alugar. E agora eles se interessaram em captar esse imóvel de locação não para atender o lead, porque ele não vai atender esse lead agora, não é lead próprio. Sim. Então o lead cai na esteira de rodízio para a equipe de locação fazer o atendimento e aquele corretor de venda lá, ele pega e ganha a captação igual a corretagem. Então agora tá todo mundo. Por exemplo, os cards que a gente solta, toda vez que a gente faz um fechamento, seja de venda ou de locação, a gente tem um grupo interno que a gente solta, né? Falando, mais uma venda, toca o sino, aquelas coisas todas. Os nossos cards, os cards de venda tá lá. O corretor que vendeu e o gerente que vendeu. O nosso card de locação, a maioria tá o gerente, o corretor e o captador. Diferentes, pessoas diferentes. Então, antes o meu corretor alugava 2 ou 3 imóveis, 2, 3, 4 imóveis, corretor bom 5, ok? E ganhava ali uma porcentagem maior pela locação e menor pela captação. Hoje,
ele, ao invés de ele alugar 2 ou 3, ele aluga 5 ou 6, ganha menos. Mas tem uma galera alugando 5 ou 6 dele, do imóvel que ele captou. Final, no último DRE do corretor ali. Então, assim, aí, então vamos lá, era 37, 40% uma comissão de fechamento, ele fazia 40, 40, 40, agora ele faz 20, 20, 20, 20, 20, mas tem uma galera fazendo 20, 20, 20, 20, 20 pra ele. E aí ele acaba ganhando mais. Então, sensacional. E a gente paga pela captação também para poder ter produto lá dentro sempre que o lead entrar. A gente agora a gente tem imóveis para mostrar para o lead, entendeu? Cara, na locação, volume importa, porque o honorário de cada locação é menor do que de uma venda. Comparado à venda, claro. Exatamente. Então eu sempre falei que um bom vendedor, ele faz recorrência de 3 vendas no mês. Um bom corretor de locação, para ele ter uma boa remuneração, ele deveria fazer uma recorrência de 15, 16 por 12, mês, e por aí vai. Falando especificamente de conversão, que eu acho que agora vem a cereja do bolo, todo mundo quer saber, mas beleza, aí, o processo, a tecnologia. Lá na última linha, quantos fechamentos você tinha pré-inteligência artificial e pós-inteligência artificial na locação? Isso impactou dinheiro no bolso ou não? Impactou, e eu vou te falar o número de porcentagem exata. 50% dos meus fechamentos, a gente aumentou em 50% os nossos fechamentos. Então, se antes eu fechava 50 locações, hoje eu fecho 75. É por causa da IA? Eu acredito que sim, cara, porque ela impacta justamente por causa dos leads arquivados. É aquela história lá do começo dos leads arquivados, que agora eu tenho um grande número de leads que não são arquivados e uma grande galera atendendo os leads de forma igual. E não tem magia. Eu arquivava porque não tinha interação. O cara não interage porque demora no atendimento. Então eu atendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com qualidade, quanto chegar ao mesmo tempo. Isso diminui muito a taxa de não interação. E pelo que você entende, reflete, e de novo, ninguém aqui está falando que a IA é responsável por 50% de aumento de conversão. A IA começa um bom trabalho e isso é aspiracional. E isso faz a conversão acontecer ali, exatamente. Mas sim, o número pra gente é 50%. 50% de aumento de conversão. Aumento de conversão. Boa. E quando eu te falo, quando eu uso a palavra aspiracional... Palavra bonita, parabéns pela palavra. Eu gosto. Eu vou até explicar o porquê. Deixa eu perguntar pra Laís o que significa. Se eu tenho um corretor que não cumpre os processos da maneira correta, eu viajo o Brasil e vejo muita imobiliária punindo. Cara, você não arquiva o lead, você não coloca o lead na etapa correta lá do CRM, se ele fez tudo. Qualquer etapa do processo que o corretor não cumpre, a imobiliária vai lá e pune. E se eu sou um corretor e eu estou vendo um outro ser punido, ele não me espelha em nada. Nada me aspira ao que ele faz. Mas se eu tenho um corretor que ele faz bem o processo, que ele está ganhando mais dinheiro, que ele vende ou aluga mais, esse é o cara que eu aspiro. Sim. Então, quando eu falo aspiracional, está muito claro para mim que 50% de aumento de conversão aspira vendas a quem sabe trabalhar também com a inteligência artificial. Existe esse murmurinho dentro da SH? Você acha que o departamento de vendas vai te cobrar um início com esse tipo de tecnologia? Ele já entende que é necessário para ele como corretor? Já está cobrando. Tá? Então, assim, a gente iniciou a operação na locação e o principal, por que a gente quis iniciar na locação para depois a gente trazer isso para o universo de venda? Exatamente pela forma de distribuição de leads. Então, como eu tenho um lead de rodízio, onde o lead ele passa a ser da empresa, então eu posso colocar alguém ali, né? Atendendo ele antes. Alguém. Já posso colocar ele atendendo antes. O de venda, ainda temos, não só na SH, eu acredito que em todo lugar, tem o corretor que fica ali ciumento. Como assim vai ter um pré-atendimento no meu lead? Mas eu não vou receber o lead enquanto não... Vou receber menos leads? Porque então se esse lead não interagir, eu nem vou receber, eu não vou ter a chance. Então, assim, fica ainda... Por quê? Porque o lead é dele, o lead é próprio dele. Tanto que no nosso modelo de distribuição de lead de vendas, o lead não passa pela imobiliária, pelo pré-atendimento da imobiliária, né? Porque a imobiliária tem um pré-atendimento de leads de venda, são leads de imóveis da imobiliária. Sim. Corretor que saiu, imóveis que a própria imobiliária capta, a gente ainda tem esses imóveis lá no nosso portfólio,
Entra lead, passa pelo pré-atendimento da imobiliária e depois é direcionado para um corretor. O do corretor, ele vai direto. Então, a pessoa Já cai direto cai na direto fonte. nele. Então, assim, o cliente ali, 10 horas da noite, entrou num portal, né, de anúncio de imóveis. Clicou, quero saber mais informações desse imóvel, quero ser atendido, não passa na imobiliária, vai pro corretor. Então, o corretor, ele fica com essa dúvida da pré-atendente. E se eu perder esse lead no meio do caminho, nessa ponte, esse lead ficar ali, eu não vou ter acesso a ele. Então, só que agora, com 6 meses de implantação não, né? 6 meses já trabalhando os leads de locação, os corretores de locação, porque assim, são equipes diferentes, mas estão tudo no mesmo espaço lá. Sim. Então, né, a Rádio Corredor, né, A Rádio Peão. ela é, e aí os corretores de locação já estão começando a colocar na cabeça dos corretores de venda, e sempre que a gente tem reunião a gente fala da inteligência artificial. Então tem uma galera que está esperando ansiosamente, Tá aspirando. já está esperando ali a implantação na venda. Tem uma galera que ainda quer saber mais. Sim. Não, quero Normal. saber tal, então, mas assim, o burburinho já está acontecendo e esse é o próximo passo, com certeza. Testa fora do horário comercial. Eu brinco que enquanto você dorme, a Laís atende seus leads. Isso aí. Então, às vezes, esse aspiracional a gente pode testar na venda fora do horário comercial. A dica do Carequinha. Cara, que papo. Mas a gente tem que fechar com chave de ouro. Manda. Me conta causos, já que você dá uma olhada sempre nas conversas, a gente já deu um spoiler aqui, mas me conta causos que rolaram, que refletiram em resultado de atendimentos da Laís que você achou interessante, curioso, engraçado, fica à vontade. Tá, o primeiro que foi um dos que eu te mandei, é esse da madrugada. Tá? Esse da madrugada foi... A cliente, ela fez uma terapia com a Laís, sério, porque assim, a primeira coisa, ela pediu desculpa pelo atendimento. Eu não sabia, essa foi a mensagem que ela falou. Eu não sabia que teria alguém acordado essa hora para me atender. Ela achou que estava incomodando alguém. Incomodando. A Laís não falou que era inteligência artificial e falou, estou aqui à sua disposição, e continuou aquela conversa humanizada que a gente já conhece, todo mundo já conhece, sabe como que é. E a cliente ficou assim, não, mas você pode me atender mesmo? Você vai me atender? Não, tá bom então, mas então vamos conversar. E aí a cliente abriu para Laís e falou assim, é muito desgastante a procura por imóveis. São corretores que não atendem a gente, sabe? São corretores que deixam a gente quer, às vezes a gente quer alguma coisa e tem cliente que não conhece o mercado. Sim. Tem cliente que ele quer um imóvel nos Jardins de 3 dormitórios, com 3 vagas de garagem. Por 1.500. Exatamente. Né? E ele não entende. Só que ela solta ela fala, é muito desgastante a busca por imóvel. E aí ela pega e fala, foi muito bom ter encontrado a imobiliária de vocês. A SH tá de parabéns. E ela dá esse elogio. E ela continua a conversa foi até 3h30 da manhã. Comecinho da madrugada e foi até 3h30 E foi da até manhã. porque ela começou, você tem mais coisa? Aí ela ia lá no meu CRM, puxava mais 2 ou 3 imóveis. E aí tá o detalhe, 2 ou 3 imóveis foi a gente que escolheu. Tá. Personalizou isso. Personalizou. Ela pode mandar 5, 10, enfim, você sabe. Então a gente personalizou ali, ó, de 2 em 2, né, pra não gerar também uma lista gigante. Senão o cara também não tem escassez. Só que eu posso escolher, sempre vai ter. Só que aí a cliente começou. Mas esse aqui tem... Começou a perguntar de cada imóvel. E detalhes que tá lá no CRM. Então a vaga é presa, tem manobrista, e foi conversando. Resumo da ópera. No fim da conversa ali, quase 4 horas da manhã, chegaram num consenso que 2 imóveis interessou e queria visita para 10 horas da manhã daquele mesmo dia. Então o que acontece? Só que aí a Laís, às 4 horas da manhã, mesmo 3 e pouco, quase 4 horas da manhã, jogou o lead para dentro do meu rodízio. Justo. Jogou o lead. Aí a gente também, deveríamos estar acordados, né, igual a Laís, que ela fica, mas a gente foi ver isso 7 e pouco, 8 horas da manhã. Que já é cedo demais. Tá tudo horário bem. útil e não comercial. Foi a hora que a gente acordou, então a gente viu. Só que aí eu já vi, aí o gestor, o gerente viu, tem visita para hoje 10 horas. Então já passou para a corretora, já mandou, já lê a conversa aí. A corretora já leu a conversa, ligou pro proprietário, tudo, já marcou visita. 10 horas da manhã tava fazendo a visita, meio-dia tava no escritório, deixando documento para assinar contrato. Então assim, das 4. Foi no mesmo dia, Diego.
Foi no mesmo dia. Então isso a gente não tinha. Isso eu não tinha. Então no mesmo dia, ela conversou de madrugada, fez a terapia, elogiou a imobiliária, fez tudo isso, marcou visita para as 10 horas, a corretora 8 horas da manhã viu a conversa, ligou para cliente, ligou para o proprietário, marcou a visita, o cliente foi na visita, da visita 10 horas, 11 e pouco, a cliente levou, foi para a imobiliária para fazer. Cara, isso é sério, isso aconteceu. E foi recente, faz 2 semanas que eu te mandei isso aí. E assinou o contrato lá meio-dia. Assinou o contrato, não. Foi lá e fez o fechamento, né? Me arrepia porque você me contou do atendimento, mas eu não sabia que tinha gerado conversão. É porque eu te contei do atendimento na hora que a visita estava acontecendo, que eu te mandei no dia cedo. Então, mas a cliente saiu da visita, foi até a imobiliária e fez a ficha. Deixou os documentos, aí depois de uns 2, 3 dias a gente já tinha analisado o documento, feito vistoria e assinou o contrato de locação. Esse é um caso de sucesso ali da IA que a gente acompanhou de perto, assim. Tem mais algum que você então quer tem o caso do gringo, do inglês, que foi legal também. Tem casos também, cara. Eu até falei com o Alex aquele dia que eu conversei com ele. Teve casos de cliente, sim, falar que quero a primeira corretora que estava me atendendo. Ele exigiu o atendimento da Laís. Exigiu. E aí, como é que você quebra essa experiência aí? Como é que você conta pra criança que o Papai Noel não existe? Cara, então, aí você tem que ligar pro cliente e falar, deixa eu te falar. Então, foi bom, seguinte, mas... Eu vou tentar te mandar um corretor mais robozinho aqui, que alguma coisa assim, mas eu acho que ainda assim ele vai ficar pra trás, não tem como. Cara, isso sim, assim, eu posso falar, igual eu tava conversando, os elogios que eu tenho pra Laís como cliente de vocês, eu falo isso sem querer nada em troca, porque eu gosto mesmo e às vezes a Laís é uma melhor corretora que muitos corretores, cara. Não tem muito o que falar, não. Para finalizar de bate-pronto, não precisa dar nota não, mas fala se é efetivo, se você gosta. Onboarding da Laís. A gente não falou disso. Então bora. É isso aí. Que um grande problema das imobiliárias na parte de gestão, de gerenciamento, justamente é essa parte do que traz de resultado. Então, a casa da Laís, ali, assim, eu consigo saber quais são os meus bairros mais procurados, eu consigo saber qual é o meu imóvel mais procurado, porque está tudo ali naquele relatório. Então, eu tenho certinho quantos leads ela atendeu, quanto está parado com ela, o remarketing dela. A gente tem dados aí, você sabe disso, a gente tem dados que às vezes o cliente ele demora na segunda, na terceira, muitos corretores desistem do lead na segunda tentativa, certo? Então os que fecham na oitava. Sétima, oitava é a média. Sétima, oitava. E aí o remarketing da Laís, porque o corretor esquece. Ele não atendeu, liguei essa menina da madrugada, se deixa para atender ela só 8 horas da manhã, pode ser que eu talvez estava trabalhando e ia atender. Aí tenta de novo de tarde e não consegue. Aí tenta no outro dia, no mesmo horário, não consegue. Pronto, esqueceu. Loop infinito. E aí ela não esquece, né? Porque aí Sim. Né? E aí ela consegue trazer essa repescagem. A repescagem que a gente fazia na unha, agora ela está fazendo, então tá tudo bem. Tá Até fácil. os de repescagem para mim tá fácil. Boa. Né? Quando você contratou a Laís, você achou que o nosso time te deu a atenção necessária, respeitou o tempo que você quis para fazer teste, para validar? Gostou? Eu acho que sim. Eu acho que a gente foi um pouco exigente assim, mas é porque a gente queria mesmo teu cliente, deixar ela redondinha. Faz total sentido, meu. Então, eu trabalhei híbrido ali durante esse primeiro mês, atendendo por fora da Laís, atendendo ali a parte dela para ir testando. E a gente contratou, inclusive, um número menor de leads. Agora a gente já até conversou para aumentar a coisa de lead. Daqui a pouco vem a venda, com certeza. Mas sim, o pessoal foi bem... Eu acho que a gente encheu demais o time de TI de vocês ali para... né? Se você soubesse o quanto a gente evolui com esse tipo de cuidado, é importante pra gente. A gente fica até assim, tipo, liga lá, fala com a Júlia lá, fala para ela que essa resposta aqui não. Porque a Laís era tão educadinha assim no comecinho ali, eu posso passar seu contato pro corretor direitinho, e aí às vezes pega esse gancho, o cliente não responde ela, e aí ficava lá com ela. Foi esses pontos que eu pegava lá diariamente olhando. Justo. E aí a gente falou, não, cara, o cara interagiu, falou de visita, pediu o link,
Falou que quer visitar, não pergunta mais não, já manda direto e fala, tô te passando, daqui a pouco alguém vai entrar em contato com você e passa. Doideira. E aí no dia seguinte começou a passar esses leads, então, ou seja, a gente fez um treinamento de um mês ali, por isso que ficou demorando. Isso é muito bom. Hoje, quando você precisa de algo do nosso time, eu tô perguntando isso porque eu tô recebendo, Frank, esse estúdio que vocês estão vendo tá exatamente dentro da casa da Laís. A gente tá no nosso QG, no nosso escritório. E eu queria saber de ti, chegando aqui, sabendo da estrutura, vendo o que você viu, você entende que o teu atendimento é bom, pode melhorar? Você esperava encontrar tudo isso aqui? A escada de onde sai do L ponto que eu cheguei... Então, falando isso que a gente foi ali fora na área Na área de descompressão. Descompressão ali, tem um heliponto ali, então dá pra chegar de helicóptero aqui na Laís, tá, pessoal? Não, eu gosto de falar, porque o pessoal acha às vezes que uma startup é uma empresa pequena, que faz as coisas muito ali na raça, e a gente está construindo algo para entregar para vocês. Não, eu achei que a gente ia chegar num escritório pequeno, sim. E sim, aqui é uma estrutura muito grande, na melhor localização de São Paulo, onde estão os grandes players aqui, e sim, 2 andares é sensacional aqui, Laís, é Bom, complicado. partindo para o final, eu acho que todas as boas notícias que a SH Prime podia me dar, ela me trouxe hoje. Frank, obrigado demais por receber. Você não é gigante na altura, irmão. Você é gigante para o imobiliário e para a tua operação. É muito importante o que você está trazendo, Obrigado, o que a Esther está levando. Então, assim, fechadaço. Obrigado demais Diego, pela presença. Foi um prazer Mas inenarrável estar aqui, como diz meu amigo Douglas. Não termina por aqui. Eu vou pedir pro nosso Naldo Beni, mentira, é o Naldo que tá aqui por trás das câmeras. Porque ele já falou de mentira ali, meu Deus do céu. Eu quero de alguma forma presentear o Frank que isso, cara. e a SH Prime com algo que vai manter você conectado e de alguma forma te deixar com a bateria sempre em dia. Ah, que legal. É só um presentinho para vocês lembrarem, um AirPod e um Power Bank para manter a bateria sempre no alto e você atendendo todos os seus clientes. Obrigado mais uma vez pela tua audiência, pelo Frank, pela SH Prime. Continue compartilhando o que a gente dissemina, aperta lá para compartilhar, segue, se inscreve. O que a gente está fazendo, de certa forma, é para educar o mercado imobiliário sobre essa nova fase que a gente está vivendo de tecnologia, de inovação, de rotinas novas, de inteligência artificial. Então eu agradeço demais a tua audiência, o Frank, e bora pro próximo. Continua seguindo a gente. Um abraço. Tamo junto.